Às vezes, a história nos engole, não é mesmo? Uma sensação de vertigem, como se estivéssemos perdidos em um labirinto sem saída, sem saber o porquê dos conflitos, sem entender a direção dos ventos. A angústia é existencial, esse peso, de não saber, de se sentir pequeno, diante de um mundo caótico e, muitas vezes, cruel. Já sentiu isso? Além de Batan, em seus escritos, compara a história a um romance complexo, com muitos personagens, reviravoltas e capítulos aparentemente desconexos. Cada evento, cada guerra, cada descoberta é um capítulo que constrói um enredo maior, um livro que estamos lendo sem ter o prefácio completo. E é aí que entra a dialética hegeliana, como uma chave, que pode nos ajudar a decifrar esse enredo. Ela nos oferece uma estrutura, uma lente para entender a lógica por trás dos eventos históricos, mesmo que essa lógica não seja óbvia. A dialética, com sua tese, antítese e síntese, nos mostra que a história não é uma linha reta, mas um movimento constante, um processo de conflito e resolução. Este vídeo é um convite para transformar a confusão em compreensão, a incerteza em insight, para que a sensação de impotência se transforme em uma ferramenta de análise crítica, para que você possa, finalmente, sentir-se parte do enredo e não apenas um espectador perdido. Vamos juntos. A base da dialética hegeliana reside em 3 pilares fundamentais: a tese, a antítese e a síntese. Vamos desvendar esses conceitos para que você possa aplicá-los em sua própria vida. Pense na tese como uma afirmação inicial, uma ideia, um estado de coisas. É o ponto de partida, a semente que lança a história. A antítese surge como uma oposição direta a essa tese. É o conflito, a contradição, a força que desafia o status quo. Imagine uma ideia que encontra resistência, uma lei que gera revolta, um costume que é questionado. A antítese é a faísca que acende a chama da mudança. E, finalmente, a síntese. A síntese é o resultado da resolução do conflito entre a tese e a antítese. Não é simplesmente a vitória de uma sobre a outra, mas a criação de algo novo, uma superação que integra os aspectos positivos de ambas. É a evolução, o progresso, a transformação rega. Vivendo em meio ao turbilhão do Iluminismo e da Revolução Francesa, buscou entender como a consciência humana e a sociedade evoluíam. Ele viu a dialética como a chave para desvendar essa evolução. Para ele, a história era um processo dialético, um movimento constante de tese, antítese e síntese. Pense na ascensão e queda de impérios. Uma tese. Um império em ascensão, com suas conquistas e valores. A antítese. As contradições internas, a corrupção, as revoltas. A síntese. A queda do império e o surgimento de uma nova ordem, com novos valores e novas estruturas. Olhe para a luta de classes, descrita por Marx, inspirado em Hegel. A tese. A burguesia, detentora dos meios de produção. A antítese. O proletariado, a classe trabalhadora. A síntese. A revolução, a transformação social, uma nova forma de organização. Mas a dialética não está isenta de críticas. Alguns argumentam que ela pode levar ao determinismo histórico, a ideia de que a história segue um curso predeterminado, onde o livre-arbítrio é limitado. Outros questionam sua aplicabilidade em situações complexas, onde as contradições não são tão claras. Como podemos usar a dialética para analisar os desafios contemporâneos? Pense nas mudanças climáticas. A tese. A exploração desenfreada dos recursos naturais. A antítese. Os movimentos ambientalistas, as consequências do aquecimento global. A síntese. A busca por um desenvolvimento sustentável, uma nova forma de relação com o planeta. Veja as tensões geopolíticas, a polarização política. A dialética nos convida a olhar além das aparências, a buscar as contradições, a entender os conflitos como motores da mudança. O que você pensa sobre isso? A dialética, no reino das ideias, é como uma dança de conflito e harmonia, de desafio e resposta, que impulsiona o progresso. Novas teorias surgem, resposta a teorias existentes, como uma antítese que desafia a tese original. Esse ciclo de debate e aprimoramento é o que nos leva adiante. Pense na evolução do pensamento filosófico. Os pré-socráticos, com suas primeiras tentativas de explicar o universo, lançaram a tese inicial. Então,
vieram Sócrates, Platão e Aristóteles, com suas antíteses e sínteses, construindo sobre as ideias anteriores, mas também as desafiando e transformando. De Kant a Nietzsche, de Sartre a Beauvoir, cada filósofo contribui com sua tese, sua antítese e sua síntese, expandindo nossa compreensão do mundo. A dialética pode ser uma ferramenta poderosa para analisar argumentos e identificar falácias lógicas. Ao identificar a tese, a antítese e a síntese em um debate, podemos avaliar a força de cada argumento, reconhecer os pontos fracos e fortalecer nosso próprio pensamento crítico. É como aprender a ver além das palavras, a identificar as contradições e a avaliar a validade de cada ideia. Mas há um perigo na estagnação, o perigo de se apegar a uma única ideia, sem considerar outras perspectivas. O dogmatismo, o fanatismo, são exemplos de como a falta de diálogo dialético pode nos levar ao isolamento e à intolerância. A verdade, como diria Seneca, reside na busca constante, na abertura a diferentes pontos de vista. Agora, um exercício. Pense em um debate atual, seja sobre política, sociedade ou qualquer outro tema que lhe interesse. Identifique a tese, a antítese e a síntese em jogo. Quais são os argumentos principais? Quais são as contradições? Qual seria uma possível síntese? Ao fazer isso, você estará praticando a dialética, aprimorando sua capacidade de análise crítica e abrindo sua mente a diferentes perspectivas. O que esse exercício revela para você? A dialética não é apenas uma ferramenta para entender o passado. Ela é um mapa para o presente e uma bússola para o futuro. Ela nos ajuda a ver como a história se repete, mas também como ela evolui, impulsionada pelo conflito e pela resolução. Como diria Alan Watts, a vida é um fluxo constante, um rio que segue seu curso, moldado pelas margens e pelas pedras em seu leito. Podemos identificar padrões dialéticos em nossos relacionamentos, no trabalho e em outras áreas da vida. Um conflito em um relacionamento, por exemplo, pode ser a antítese de uma tese de harmonia inicial. A resolução desse conflito, a busca por um entendimento mútuo, pode levar a uma síntese, a um relacionamento mais forte e mais profundo. No trabalho, a insatisfação com um projeto pode ser a antítese de uma tese de sucesso. A busca por soluções, a mudança de estratégias, pode levar a uma síntese, a um resultado mais satisfatório e gratificante. Pense em uma empresa que enfrenta desafios. Inicialmente, a tese pode ser um modelo de negócios estabelecido. A antítese, a concorrência, as mudanças no mercado, a insatisfação dos clientes. A síntese, a inovação, a adaptação, a transformação da empresa para atender às novas demandas. A dialética, nesse caso, é a força motriz por trás da mudança. A dialética nos oferece oportunidades de aprendizado e crescimento pessoal. Cada desafio, cada conflito, é uma oportunidade de identificar uma tese, uma antítese e uma síntese em nossa própria vida. Ao analisar esses padrões, podemos transformar os desafios em degraus, em oportunidades de evoluir e nos tornarmos pessoas melhores. Agora, um desafio para você. Identifique uma tese, uma antítese e uma síntese em sua própria vida. Pode ser um desafio em seu trabalho, em seus relacionamentos, ou em sua jornada pessoal. Quais são os elementos em jogo? Quais são os conflitos? Qual seria uma possível síntese? Ao fazer isso, você estará aplicando a dialética em sua própria vida, promovendo a autorreflexão e a ação consciente. O que você descobre sobre si mesmo? A dialética nos ajuda a desvendar o Zeitgeist, o espírito do tempo. O Zeitgeist é o conjunto de ideias, valores, crenças e emoções que caracterizam uma época, as forças culturais e sociais que moldam a nossa experiência. Como diria Albert Camus, a vida é absurda, mas a busca por significado é inerente à condição humana. A dialética nos ajuda a entender essa busca. A dialética se manifesta na arte, na literatura, na moda e em outras expressões culturais. Pense na arte. Uma tese, o classicismo, com suas regras e padrões. A antítese, o romantismo, com sua busca pela emoção e individualidade. A síntese, o modernismo, que integra elementos de ambos, mas também rompe com as tradições. Veja, a moda. Uma tese, a elegância formal. A antítese, a rebeldia, a informalidade. A síntese,
A busca por um estilo pessoal, que combina elementos de ambos. Compreender o Zeitgeist pode nos dar o poder de influenciar a cultura e a sociedade. Movimentos sociais e artísticos, como o feminismo, o movimento pelos direitos civis, ou o surgimento do punk, por exemplo, desafiaram as teses dominantes e propuseram novas sínteses. Ao entender as forças que moldam o nosso tempo, podemos nos tornar agentes de mudança. Mas há uma armadilha: a conformidade. A conformidade ao Zeitgeist, sem questionar suas premissas, sem exercitar o pensamento crítico. Acreditamos que a liberdade, como diria Simone de Beauvoir, é a nossa essência. É preciso questionar, duvidar, resistir à pressão para se encaixar em um molde predeterminado. Quais são as teses e antíteses do nosso tempo? O que está em conflito? Quais são as forças que moldam a sua própria vida e o mundo ao seu redor? Reflita sobre isso. A dialética nos convida a essa reflexão, a essa busca constante por compreensão. O que você vê? Qual é o papel do indivíduo na história? Essa é a questão central. Estamos à mercê das forças históricas, ou temos a liberdade de fazer nossas próprias escolhas e influenciar o curso dos eventos? Há uma tensão, um conflito que permeia o pensamento filosófico há séculos. Hegel e Marx, com suas visões dialéticas, enfatizaram as forças históricas, as estruturas sociais, mas sem ignorar a importância da ação humana. Sartre e os existencialistas, por outro lado, colocaram a liberdade individual no centro de suas reflexões. Para eles, somos totalmente responsáveis por nossas escolhas e por construir o nosso próprio ser. Olhe para os exemplos. Gandhi, com sua resistência pacífica, influenciou o curso da história e libertou a Índia do domínio britânico. Martin Luther King Jr., com sua luta pelos direitos civis, mudou a sociedade americana. Cada um deles, com suas ações, demonstrou como a liberdade individual pode gerar mudanças significativas. A responsabilidade individual e a ação consciente são essenciais. Como diria Sêneca, não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre elas. Ao reconhecermos nossa responsabilidade, ao agirmos de forma consciente, podemos transformar o mundo ao nosso redor. Qual é o seu papel na história? Como você pode usar a dialética, a análise crítica, para entender o mundo e para tomar medidas para transformá-lo? A história é feita de escolhas, de ações, de lutas. É um convite à ação, à esperança. O que você vai fazer? Neste vídeo, desvendamos a dialética hegeliana, uma ferramenta poderosa para entender a história, analisar argumentos e tomar decisões. Vimos como a tese, a antítese e a síntese se manifestam em todos os aspectos da vida, desde a ascensão e queda de impérios até os nossos relacionamentos pessoais. Podemos comparar a dialética a um mapa, como nos ensina Jostein Gaarder, O Mundo de Sofia, um mapa que nos orienta em meio ao labirinto da história, nos ajudando a encontrar sentido e direção. Um mapa que nos permite ver além das aparências, a reconhecer os padrões, as contradições e as forças que moldam o nosso mundo. Agora, o convite é para você. Aplique a dialética em sua vida. Analise os eventos históricos, questione suas crenças, busque a verdade. Seja um pensador crítico, aberto a diferentes perspectivas. A busca pelo conhecimento é uma jornada sem fim. Lembre-se, como dizia Nietzsche, aquilo que não me destrói me fortalece. A dialética é uma ferramenta de empoderamento. Ela nos permite transformar a confusão em sabedoria, a incerteza em compreensão. Agradeço a sua companhia nesta jornada. Em breve, teremos novos vídeos e recursos para aprofundar o seu conhecimento. Continue explorando a filosofia, a história e a si mesmo. Qual é a sua próxima pergunta?